Olá, bem-vindo ao Conexão da Gestão. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que são medidas de acurácia e vou ensinar vocês a calcular o DMA, o desvio médio absoluto. Como eu falei no vídeo sobre previsão de demanda, infelizmente não existe uma receita de bolo, não existe um modelo de previsão que será ótimo, que nós sempre podemos utilizá-lo, independente de como são os nossos dados, independente do que a gente quer prever. Então, como é que a gente faz para escolher qual modelo de previsão seria melhor? Qual que vai ser aquele que vai se adequar melhor aos nossos dados? Bom, para isso a gente utiliza as medidas de acurácia. As medidas de acurácia, então, elas vão nos ajudar a comparar diversos modelos e perceber qual desses modelos vão se adequar melhor aos nossos dados, à nossa situação. Existem diversas medidas de acurácia. Entre elas, nós temos o desvio médio absoluto. O desvio médio absoluto, ele vai calcular primeiramente o erro de cada previsão, depois nós vamos fazer a média desses erros, e assim nós vamos conseguir identificar qual modelo vai ser melhor para o nosso caso, qual modelo vai ser melhor para a nossa organização. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como que o desvio médio absoluto funciona? Bom, o primeiro passo para fazer o cálculo do DMA vai ser a gente calcular o erro. O erro ele vai ser dado pela diferença entre o valor real, ou seja, quanto que eu vendi de fato naquele período, quantos clientes eu atendi de fato naquele período, e o valor que eu havia previsto. Então, para calcular o DMA, primeiro passo vai ser calcular o erro. Então, vamos supor, por exemplo, que eu previ que eu venderia X unidades em janeiro. Vou pegar quanto que eu vendi de fato e vou subtrair aquilo que eu havia previsto. Uma vez que eu tenho os erros, eu vou agora calcular o DMA. O DMA ele vai ser dado pelo somatório do valor absoluto dos erros das previsões dividido pelo número de erros que eu vou considerar, ou seja, pela média dos valores absolutos dos erros das previsões. Por que a gente considera aqui o valor absoluto? Porque o que vai acontecer de fato pode ser maior ou pode ser menor do que o que eu previ. Então eu posso ter erros positivos e erros negativos. Se eu simplesmente somar esses erros, os valores positivos e negativos podem acabar se anulando e acabando tendo um valor muito menor do que aquilo que ocorreu na verdade. Então o primeiro passo é a gente colocar os erros em módulo, ou seja, valor absoluto dos erros. Depois a gente vai então tirar a média desses valores absolutos. Eu tenho aqui então 4 meses. Eu realizei a previsão de demanda utilizando dois métodos diferentes, que aqui eu estou chamando de método 1 e método 2. Então agora nós vamos calcular o DMA e comparar esses dois métodos e ver qual dos dois métodos vai se adequar melhor à nossa situação. Primeiro passo então, a gente vai calcular os erros do método 1. Então como é que eu faço? Como eu havia falado, o erro vai ser o que aconteceu de fato, o valor real, menos aquele valor que eu havia previsto. Bom, então vamos calcular o erro do mês 1. Vai ser igual valor real 77 menos o valor que eu havia previsto, que foi 71. Então meu erro do mês 1 no método 1 vai ser de 6 unidades. Erro do mês 2, mesma coisa. Vou pegar o que aconteceu de fato, 78, vendi 78 unidades, por exemplo, menos aquilo que eu havia previsto, que foi 75. 78 menos 75, 3. Faço isso para os outros 2 meses. Então, erro do mês 3 vai ser igual a 79 menos 70, que vai ser igual a 9. E erro do mês 4 vai ser igual a 78 menos 74. Então, 78 menos 74 igual a 4. Bom, já tem os erros. Então, agora eu vou tirar a média desses erros. Só que eu vou considerar, para fazer a média, os valores absolutos. Bom, então qual que vai ser o meu DMA? O meu DMA, por causa do método 1, por isso eu vou chamar de DMA 1, ele vai ser dado. Vamos somar os valores absolutos, então vai ser 6 mais 3 mais 9 mais 4 e vou dividir pelo número de erros. Nós estamos considerando 4 períodos, então temos 4 erros, por isso a gente vai dividir por 4. Bom,
Fazendo os cálculos, então, 6 mais 3 mais 9 mais 4 vai dar 22, dividido por 4 vai dar, então, 5,5. Bom, então o DMA para o método 1 foi de 5,5. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém considerando o método 2, para depois a gente conseguir comparar e ver qual modelo se adequou melhor à nossa situação. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que considerando o método 2. Então, nós vamos primeiro calcular o erro em relação ao método 2 e depois calcularemos o DMA. Bom, então o erro do mês 1 no método 2 vai ser as vendas reais do mês 1, que foram 77, menos a previsão do mês 1, que havia sido de 76 unidades no método 2. Então, 77 menos 76, que vai ser igual a 1. Faço a mesma coisa para os outros meses. Então, o erro 2 vai ser igual a 78 menos 77. 78 menos 77, que vai ser igual a 1. Mês 3. Então, vai ser 79 menos 72, que vai ser igual a 7. Por fim, o erro do mês 4, considerando o método 2. Então, 78 menos 79, que vai ser igual a menos 1. Bom, então eu calculei o erro para cada um dos 4 meses, utilizando a previsão do método 2. Agora, eu vou tirar a média, ou seja, eu vou calcular o DMA, que eu vou chamar de DMA 2, mas o DMA do método 2. Primeiro passo, eu vou somar os valores absolutos, então eu não vou considerar os sinais, porque senão o menos 1 aqui iria anular, né, um 1 positivo. Então, vamos considerar valores absolutos. 1 mais 7 mais 1, e vou dividir pelo número de observações, pelo número de erros, que no caso foram 4. Então, fazendo o somatório, 1 mais 7 mais 1 foi igual a 10, dividido por 4, que vai ser igual a 2,5. Bom, então a gente calculou o DMA utilizando o método 1 e o método 2 de previsão. Agora a gente vai comparar qual dos dois métodos foi melhor para a nossa situação. O método que vai ser melhor é sempre aquele que der o menor DMA. Nesse caso, o menor DMA foi encontrado com a previsão do método 2, que foi de 2,5. Então, é este que a gente vai utilizar. Então, para calcular as previsões para os períodos futuros, eu vou utilizar o método 2, pois ele foi o que se adequou melhor aos meus dados, o que se adequou melhor à minha situação. Bom, então vocês aprenderam como que a gente pode utilizar o DMA para comparar métodos de previsão de demanda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreva no canal, porque assim você vai receber notificação sempre que a gente tiver um vídeo novo.